Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso extensivo. E eu acho que você já deve estar apreensivo assim, meu Deus, empresarial chegou. Pois é, chegou a vez de você iniciar com o direito empresarial. E claro, esse curso aqui, ele foi pensado em direito empresarial para a Defensoria Pública. Eu me chamo Victor Linhares, sou especialista em direito empresarial, fiz uma pós-graduação em direito empresarial, já fui defensor público do estado do Maranhão, né? E hoje me dedico 100% à atividade de dar aula e estar à frente do curso RDP. Nesse curso aqui em aulas, eu busquei trazer de uma forma didática e tranquila para você que está ali iniciando, ou para você que já tem um pouco do domínio do direito empresarial, mas acha chato. Então, assim, eu quero que você tire esse mantra que você tem de achar que direito empresarial é difícil. Não é difícil. Direito empresarial muitas vezes é uma disciplina mal vista, né, nas faculdades, porque de fato tem umas leis um pouquinho chatas, tem uma parte que a gente não utiliza mais ali, parte do cheque, alguns títulos de crédito, hoje ninguém praticamente usa mais, nota promissória, porém, aqui você vai ver o que você precisa saber para passar na defensoria. E eu prometo que você vai sair dessa aula aqui falando assim, mudei meu conceito sobre o direito empresarial. Pode me cobrar, tá? O meu Instagram tá aqui, né? Victor H. Linhares, quem quiser seguir, mandar algum direct, uma sugestão, crítica, estou sempre aberto. Muito obrigado por ter escolhido o curso RDP e vamos junto, sem mais delongas. Se você não gosta de direito empresarial, como eu já falei, essas aulas foram feitas para você. Eu também não gostava de direito empresarial, tanto que me especializei em direito empresarial e aprendi a gostar para poder repassar para vocês que empresarial não é esse bicho de sete cabeças, e eu vou provar nessa aula de hoje que não é, certo? Eu fiz um curso específico aqui de direito empresarial para a Defensoria Pública e dividi ele em algumas aulas, né? Primeiro a gente começa ali com introdução, evolução histórica, atos do comércio, teoria da empresa, aprofunda um pouco mais na teoria da empresa, que de fato é a teoria mais cobrada, aí vamos para estabelecimento, nome, microempresa, EPP, registro, estruturação, beleza. Isso é a minha previsão. Eu acredito que nesses pontos aí dessas aulas a gente consegue matar tudo aí que é importante para a Defensoria Pública, tá? Então isso aqui é mais para orientar os senhores e as senhoras do que a gente vai estudar, do que a gente vai ver. Pode ser que tenha alguma alteração, uma aula a mais? Pode ser, tá? Isso aqui é o que eu estou prevendo que pode acontecer, né? Alguma aula pode ficar maior, eu posso gravar duas, porém, eu vou tentar trazer o máximo de informações para a Defensoria Pública. Então, se você está achando esse curso aqui, fala, não, mas eu quero fazer MP. A pegada é outra. Eu vou fazer essas aulas aqui, estou construindo para quem quer ser defensor público, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso. Primeiramente, eu quero começar com 5 verdades sobre o direito empresarial, né? Esse bonequinho aí sou eu, tá um pouco diferente, mas ele tá um pouco desapontado. Não sei porquê, acho que é porque tá dando aula de direito empresarial, ele tá triste. Olha a cara dele aí, um pouco desapontado. Mas vamos lá. 5 verdades sobre o direito empresarial que você precisa entender sobre a Defensoria Pública, tá? Vamos lá. Não é uma disciplina extensa. Ah, Vitor, mas tem várias leis, tem várias coisas. Gente, para a Defensoria Pública, empresarial não é uma disciplina muito extensa. Vale a pena o custo-benefício, porque nós temos ali 4, 5 questões na prova e é uma disciplina que não é como, por exemplo, direito civil, processo penal. Não. É uma disciplina mais enxuta. E nosso curso aqui, somando aos materiais escritos, você vai conseguir gabaritar, se Deus quiser, qualquer prova de Defensoria Pública que tenha direito empresarial, certo? Muitas vezes ela não está como disciplina autônoma, mas está dentro do direito civil. Se você abrir o Código Civil, tem lá um título dedicado à empresa, certo? Então, não tem para onde correr, meu amigo. Ah, mas eu não gosto. Meu amigo, você vai fazer porque você vai ser defensor ou defensor público. Não tem história de, mas eu não gosto. A gente vai ver, não tem história de não gosto, vai ter que estudar, porque você vai passar. E depois que você passar, meu amigo, aí acabou, você pode odiar, beleza? Sem problema. Em provas de DPE, os examinadores, eles não inventam muita moda em direito empresarial. Por quê? Porque direito empresarial não é uma área de atuação forte para a Defensoria Pública, então não tem teses institucionais, não tem muita pegada, não tem para onde ele inovar. Ele vai ali na lei, na jurisprudência, em algum entendimento formulado, ele vai no que ele sabe. E os examinadores de direito empresarial de Defensoria Pública, geralmente são defensores públicos, eles não vão inventar muita moda, né? Até porque se inventarem muita moda, o risco de anulação é muito grande de uma questão, né? Então, eles tentam ir no padrão. Ah, Vitor, mas teve uma prova que foi muito difícil. Uma ou outra vai ter, mas é a regra, a gente tem que aprender a regra.
Esqueça isso, às vezes o concurseiro, ele pega uma prova, ele faz uma prova, aí tem lá uma questão sobre constitucionalismo multiplex. Caiu isso agora no Ministério Público do Maranhão. Constitucionalismo multiplex, certo? E aí, o cara nunca viu isso. A prova toda ele gostou. Aí essa questão, que era uma coisa estranha, quase ninguém sabia, ele amplia, né? Aí ele fica, não sei de nada, porque o examinador trouxe uma questão estranha. Então, vamos se acostumar que pode vir umas questões estranhas que ninguém vai saber, porém, a regra, o feijão com arroz é o que é a prova. Não é essa questão do constitucionalismo multiplex que você errou que vai lhe reprovar. Não, são as outras. É o feijão com arroz, beleza? Então, bora fazer o feijão com arroz e vamos pra cima. Outro, os temas se repetem muito. Se repetem demais. Então, à medida que vocês vão vendo, estudando, os temas eles se repetem muito. Não tem pra onde correr. Essa base aqui dessas aulas, tá? E dos materiais escritos. Então, vale a pena o custo-benefício. Seu concorrente, ele não estuda porque ele não gosta. É o que eu falei. Existe isso de estudar porque não gosta? Se você não quer ser defensora ou ser defensor público, existe. Porém, eu acho que você não está aqui perdendo seu tempo à toa. Você está aqui porque você quer ser defensora ou defensor público. Então não tem isso de não gosta. Não tem isso de não gosta. Tem que ter uma regra muito clara na sua cabeça. Se você for ficar com essa ideia de não gosto, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo, tem gente que fala assim, Vitor, eu gosto mais de penal, eu só estudo penal que eu só gosto de penal. Não dá. Você vai para ser defensor público como? Primeiro que quando você passar, você vai atuar pegando tudo. Né? Então já vai ser a primeira decepção. O segundo, você não vai passar, estudando só direito penal. E se você gosta muito de direito penal, era para você estudar menos, já que você já sabe, tem a tendência de saber mais. Então, aqui a gente não só estuda o que gosta. Quem faz só o que quer é criança, que não entende, não tem mentalidade. Mas você é adulto, você faz o que gosta, por isso que você vai estudar direito empresarial e vai gabaritar. Beleza? E agora, vamos conversar. Acho que eu só trouxe 4, né? Eram 5, faltou 1. Não sei para onde foi. Mas enfim, vamos lá, vamos começar. Essa imagem aqui tá um pouco estranha minha, tá muito animado, mas os olhos muito grandes. Mas vamos lá, sem mais conversa fiada, a gente vai começar entendendo o processo histórico. Vitor, é chato entender essas coisas de processo histórico, eu nunca gostei. Eu tenho raiva de quem gosta. Peraí, meu amigo, aquela mesma ideia. A gente precisa entender o processo histórico para lá na frente, quando a gente estiver estudando outras coisas, saber a base. Se isso aqui cai na sua prova oral, na sua prova subjetiva, isso aqui não vai te surpreender, porque você vai ter uma base, tá? Então eu trouxe aqui o livrozinho clássico de Fábio Ulloa Coelho, porque quem já estudou com ele na faculdade vai lembrar. É um clássico, né? Inclusive ele chama Manual de Direito Comercial, né? Não chama de Direito Empresarial, ele chama de Direito Comercial, porque tem uma amplitude maior, né? Ele pega a parte de comércio, né? Direito marítimo, por exemplo, que estaria dentro do direito comercial, como a gente vai estudar aqui, e vocês vão entender sobre o processo histórico. Eu trouxe até uma linha do tempo aqui para explicar melhor. Eu não vou explicar agora, quem vai ver tudo isso aqui, mas basicamente a evolução do direito empresarial, como a gente conhece hoje, ela se desdobra em 3 fases. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. Né? A gente começa ali com a teoria subjetivista, eu vou explicar melhor o que é isso, depois passa para uma teoria objetivista, depois a gente chega na teoria da empresa, como a gente conhece hoje. Tá? Não vou explicar isso agora, porque, como eu falei, vou explicar durante esse curso aqui. Vamos lá. A gente inicia aí a primeira fase do direito empresarial, como a gente conhece hoje, com o direito mercantil, né? A ideia de fase, a gente começa com essa fase de subjetivista, né? Ali na Idade Média, século XI, mais ou menos. O direito empresarial era muito baseado no comércio, né? Existiam centros comerciais, né, na Europa, chamado de burgos, e aí os mercadores, né, que seriam os comerciantes, né, e aí eu faço alusão aqui existe um livro de William Shakespeare chamado O Mercador de Veneza, que era um comerciante, né, tudo gira em torno ali desse personagem principal, que seria um comerciante, um mercador, né. Então, para ser comerciante, mercador, esses mercadores precisavam ter um registro nas corporações de ofício, que seriam registros, imagina aí num sindicato, seria algo mais ou menos isso. No registro ali, seu registro profissional. E isso fazia com que, para ser considerado mercador, você teria que fazer aquele registro, né? Então, existia essa subjetividade de que você teria que se inscrever ali, se sujeitar a esse regime de comerciante apenas, então seria comerciante apenas quem estivesse registrado naquelas corporações, mas não tinha critério objetivo, né? Então não tinha, mas quem se considera o comerciante? Quem exerce atos de comércio, quem exerce... Não,
quem tivesse esse registro. Então, ao redor disso, foi criado ali um sistema baseado em costumes, né? O direito consuetudinário, como vocês conhecem, com regras, tudo baseado em uso, em costume. Então, não tinha um regramento próprio. Isso aqui, trouxe até uma imagem aqui para exemplificar, mas era tudo muito de uma maneira subjetiva. Não tinha muitos critérios, né? Tanto que eu coloquei aqui, por que teoria subjetivista? Porque eles se sujeitavam, no caso, eles quem? Os comerciantes, se sujeitavam a esse regime, né? E apenas era considerado comerciante quem tivesse esse registro nessas corporações, certo? E o que é que acontece? Com os movimentos, né, revolucionários na França, e aí a busca pela igualdade, que inclusive lembra da Revolução Francesa, né? E com a própria Revolução Francesa, criou-se uma nova fase. Principalmente começou na França, né? Então, qual é essa segunda fase do direito comercial? Veja que aqui eu já tenho um direito comercial, não tenho um direito empresarial ainda em si. Aqui eu já tenho um direito comercial, já tenho aqui comerciantes. Lá na primeira fase eu tinha mercadores, né? Mercadores. Aqui eu já tenho os comerciantes, né? Então aqui com a busca pela igualdade, né? Foi extinta essa ideia de matrícula em comércio das corporações, né? Que era um sistema subjetivista. Então aqui eu tenho um direito já, uma fase, desculpa, objetivista. Eu não precisava ter essa matrícula numa corporação, porém, quem se consideraria comerciante, já que não tinha mais um registro ali para fazer? Veja, essa matrícula, ela prestigiava as pessoas registradas, né, no órgão, mas não existiam requisitos objetivos. Olha lá, comerciante é quem exerce um ato de compra e venda, de troca, presta serviço. Não tinha na teoria subjetivista. Aqui, eu já passo a ter o que ficou conhecida como teoria dos atos do comércio. Decore esse nome, porque esse nome é muito importante. Então, eu tenho aqui a chamada teoria dos atos do comércio. Por quê, Vitor? Você já me explicou isso. Você já disse isso 2 vezes, mas não disse por quê atos do comércio. Veja, com a codificação, né, que surgiu na França, aí, o Código Comercial Napoleônico, de 1807, que seria o Código Civil francês, ele trouxe a ideia do comerciante. Mas quem era o comerciante? Era aquele que exercia um ato negocial previsto em lei. Então, veja, aqui eu tenho já um critério objetivo. Ah, Vitor, então você está me dizendo que agora eu tenho um critério objetivo para quem exercesse algumas daquelas atividades previstas em lei. Exatamente, pegou certinho. Então, veja, eu tenho antes a teoria subjetivista. Quem era o comerciante para a teoria subjetivista? Era aquela pessoa que ia lá e se registrava como comerciante. Mas eu não tinha nenhum critério objetivo. Por isso que o nome era teoria subjetivista. Era muito vago, era muito subjetivo, era muito aberto. Sacou? Ficou fácil de entender agora. Então, na teoria objetiva, que teve sua matriz ali na França, não precisava de registro, mas eu precisava exercer algum ali dos atos do comércio previsto em lei. Tanto que o Código Comercial Brasileiro, que é de 1850, faz tempo, né? Faz tempo, 1850, ele foi inspirado no modelo francês. Por quê? Porque ele vai trazer em uma das suas leis, eu vou explicar, ele não traz no próprio Código Comercial, ele traz em outra lei que regulamenta o Código Comercial, ele traz o que seria atos de comércio. Ele traz o que seria atos de comércio, certo? Então vamos lá. Eu lhe pergunto, beleza, Vitor, já entendi, estou na segunda fase aqui do movimento da construção histórica do direito empresarial, né? E não entendi por que atos de comércio. E eu vou explicar novamente, a gente tá junto aqui, meu amigo. A gente tá junto. Se você não entendeu, eu vou explicar para ficar mais claro. Por que teoria dos atos do comércio? Porque agora passa a ser comerciante, teoria dos atos do comércio. Então passa a ser comerciante quem viesse a praticar um ato negocial previsto em lei. Então lá, se você vendia carne, estava lá previsto em lei que vender carne era comércio, você era comerciante. Certo? Então veja, você prestava um serviço, você prestava um serviço de consertar guarda-roupas, de construir casas, está previsto em lei, você é comerciante. Então precisava estar em lei, por isso que o nome é teoria dos atos do comércio, porque esses atos eles precisavam estar em lei, certo? Você precisava exercer isso com habitualidade e objetivando lucro, seja produção de bens
ou comércio desses bens. Ou você fazia o bem, produzia o bem, ou você comercializava esse bem, comprava de outra pessoa e comercializava. A lei trazia o que seriam atos de comércio. Então, existia uma lei que dizia, ato do comércio é isso. Beleza? Por isso que teoria objetiva. E aí, o rol dos atos de comércio, aqui no Brasil, né, no Código Comercial de 1850, que eu expliquei, ele não tinha esse rol. O código ele não tinha. Ele trazia outros conceitos, mas não trazia esse rol. E aí, esse rol, ele foi trazido no artigo 19 do regulamento 737. Vitor, preciso decorar isso? Não, tenha só em mente que o Código Comercial não tinha esse rol dos atos de comércio, embora ele tenha adotado essa teoria dos atos de comércio, mas ele trouxe uma lei que regulamentou, né, deixa eu só diminuir aqui a temperatura, que tá calor aqui, eu tô de moletom, e ele regulamentou esse código comercial. Aí ele trouxe, considera-se mercancia, certo? Compra e venda ou troca de imóveis, semoventes, ele trouxe o que era. Ele trouxe, então veja bem, o nosso código comercial, que é anterior ao Código Civil, né, o Código Civil é de 2002, né, então o Código Civil, o que regulamentava, antes do Código Civil de 2002, que revoga em parte o Código Comercial, nós tínhamos o Código Comercial ainda em vigor. Isso aqui estava em vigor ainda, antes de 2002, certo? Então, por isso, essa fase é chamada de teoria objetivista. Porque considerava comerciante quem realmente fazia um desses atos de comércio aqui previsto no artigo 19, né, do regulamento 737, né, de 1850. Beleza? E aqui não havia necessidade de se registrar, tá certo? Precisava, sim, ter um dos atos, né? Enfim, na verdade, até precisava, vou explicar melhor isso, tá? Para não bagunçar a sua cabeça. Vamos lá. Críticas à teoria dos atos do comércio, só para você entender. Veja, eu tinha aqui, vou voltar aqui para você entender, né? Vamos voltar aqui. Eu tinha aqui a primeira fase, com a adoção da teoria subjetivista, né, na Idade Média, direito comercial, registro das corporações. Aqui eu tenho uma segunda fase, já com a parte da Revolução Francesa, que eu expliquei, extinção da matrícula, né, origem francesa aqui, Código Napoleônico, a lei dizia o que era ato de comércio ou não, e o Código Comercial brasileiro começa a adotar essa teoria, que tem origem francesa. Nós ainda vamos para a terceira teoria, mas eu estou na segunda ainda, tá? Então vou voltar para aquele slide lá, vamos lá. Quais são as críticas à teoria dos atos do comércio? Veja, era uma teoria muito restritiva e formalista. Ou seja, só era considerado comerciante se a atividade que a pessoa tivesse ali fazendo, ela tivesse previsão legal. Então, se ela não tivesse previsão legal, o que é bem provável, porque não tem como adivinhar o que cada um, por exemplo, o comerciante, ele comercializava brincos, por exemplo. Não estava na lei. Ele comercializava, não sei lá, pedras. Não está na lei. Então, tinha que estar na lei para ser considerado comerciante. Então, isso gerava uma insegurança jurídica muito grande. Eu não sei se o que é ato comércio, o que não é, né? Teria que sempre estar na lei. Então, ela desatualizava muito rápido. A economia ia mudando, as pessoas iam se atualizando, o mundo ia girando e ia ter que estar alterando a lei sempre, né? Então, não abrangia indústria e serviço também de forma adequada, né? Ele é muito focado no comércio mesmo, né? Então, o serviço era algo que não era considerado. E aqui eu trago um trecho importante, assim, interessante, né? Isso aqui pode ter citado, inclusive, uma prova oral da Defensoria Pública. O nível do machismo era tão forte, né, com o nosso Código Comercial de 1850, que eu repito, foi revogado formalmente pelo Código Civil em 2002, né, em parte. Porque tem parte que a gente vai ver que está ainda valendo. Veja, o Código Comercial de 1850 trazia o seguinte nesse artigo. As mulheres casadas maiores de 18 anos, com autorização dos seus maridos, para poderem comerciar em seu próprio nome, provado pela escritura pública. Ou seja, para uma mulher ter o seu comércio, primeiro, ela precisava ter mais de 18 anos, e segundo, dependia da autorização do seu marido por escritura pública, né? Veja que bizarro, né? As que se acharem separadas de coabitação dos maridos por sentença de divórcio perpétuo não precisam da sua autorização, certo? Então, as mulheres que não estivessem divorciadas, separadas, elas precisavam da autorização do marido. Isso aqui foi revogado formalmente pelo Código Civil em 2002. Então, vamos voltando. O Código Civil, aqui é uma pergunta que eu faço para os senhores e as senhoras. Rapidinho, deixa eu tomar água. O Código Comercial
de 1850, brasileiro, ele adota a teoria objetivista? Sim, certo? Em provas, caso isso seja cobrado, você vai dizer, você vai marcar que o Código Civil, ou o Código Comercial, ele adota, né, a matriz francesa. Porém, isso aqui é um mero aprofundamento, né? Eu acho que o senador não vai trazer isso aqui, mas eu estou trazendo. Ele tem um resquício do sistema francês. Foi o que eu falei que eu ia começar a falar. Eu disse, não havia necessidade de matrícula. Mas veja, em regra, o sistema objetivista, ele não precisa de matrícula. Só que o nosso Código Comercial, ele trouxe um sistema meio que híbrido, misto. Né? A regra é o sistema francês. Porém, ele trouxe um resquício, né, do sistema subjetivista, porque ele diz o seguinte, ó, ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar de proteção que este código liberaliza em favor do comércio, sem que tenha matriculado em algum dos tribunais de comércio do Império. Então, ele exigiu aqui a matrícula, certo? Além da matrícula, obviamente, ele precisa fazer a mercância como profissão habitual, né? Então, e ter algum dos atos do comércio, que é aquele rol que a gente colocou lá, tá? Então, é um sistema híbrido. Porém, em prova prevalece aí, né, que se adota a teoria, que o Código Comercial adotou a teoria objetivista, certo? Fechado? Ficou alguma dúvida? Vamos para a próxima. Pessoal, o Código Comercial, esse que a gente está vendo de 1850, ele ainda está em vigor? Calma. Respire, tenha paciência. O Código Comercial ele foi revogado, porém permanece em vigor. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, até mesmo na faculdade. A parte do Código Comercial relativa ao direito marítimo. Então, se você abrir aí o Google e colocar Código Comercial e for ver no site do Planalto, ele vai estar riscado a parte do comércio e tudo mais, mas quando chega na parte do direito marítimo, ele não está riscado, porque ele não foi revogado. E você não vai perder tempo lendo Código Marítimo, certo? Não tem precisão nenhuma para você que estuda para a Defensoria Pública, tá? Agora, meus amigos e minhas amigas, chegamos na parte mais importante, que é a teoria da empresa. A gente viu que são 3 fases, né? Você passou pela fase subjetivista, passou pela fase objetivista, né? Teoria dos atos do comércio e tudo mais, e agora você chega na fantástica teoria da empresa. É a teoria que mais cai, né? A teoria que você precisa entender, porque lá na frente tudo faz mais sentido, né? Então, ela foi adotada pelo artigo 966 do Código Civil, tá 2022 aí, tá? Mas é 2002, obviamente, né? E aí, o artigo 966 diz o seguinte, claro, uma coisa que deve ficar claro é que não surgiu aqui no Brasil essa teoria da empresa, tá? É uma teoria que tem a sua matriz na Itália, né? No Código Civil italiano. Eu vou explicar isso ainda, mas só para você entender. Tem até uma bandeira aí, uma rua aí com a bandeira da Itália. Não surge no Brasil, tá? O Código Civil de 2002, ele adota a teoria da empresa. Porém, ela é inspirada no Brasil, ela tem como inspiração o sistema italiano, certo? Que já existia lá desde 1942, certo? Então, vamos lá. O artigo 966 do Código Civil diz o seguinte, do atual, em vigor, considera-se empresário. Veja que ele fala empresário, ele não fala mais comerciante. Por quê? Porque a gente não adota a teoria dos atos do comércio. Nós adotamos agora a teoria da empresa. Então diz assim, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção. Então veja que ele traz aquela ideia de produção, ou você produz, cria, ou circulação, ou você... circulação, que seria comercialização dos bens que não são produzidos por você, ou de serviço, né? Circulação de bens ou de serviços. Então veja que engloba aqui tudo, né? Produção, circulação de bens ou de serviços. Então, todo tipo de serviço está incluso aqui também. Então a gente tem aqui a adoção da teoria da empresa. Veja que não tem mais o foco no registro, né? Naquelas corporações. Vitor, mas eu sei que, inclusive tem uma aula para isso, eu sei que a gente tem que registrar a empresa. É verdade. Tem que registrar a empresa, mas se você não registrar, você vai ter os mesmos ônus, você vai ter que arcar com os mesmos ônus, né? Você vai ser considerado empresa para todos os fins. Então, você registrando ou não, você vai ter os mesmos ônus, tá? Então, aqui, o foco sai do registro e ele entra na estrutura da atividade desenvolvida, né? Como eu já falei, a adoção do sistema italiano, que foi serviu de inspiração para o Brasil, né? E vamos para o próximo slide.
eu fiz aqui uma distinção, só para você ficar muito claro aqui na sua cabeça, entre o direito comercial, atos do comércio, né, que é de matriz francesa, já expliquei, né, Revolução Francesa, que antes a gente tinha a teoria subjetivista, agora aqui a gente tem a teoria dos atos do comércio. Antes era comércio, comerciante. E foi adotada, né, no Código Comercial de 1850. Já com a teoria da empresa, que tem matriz italiana, né, já expliquei, a gente passa a ideia de empresa-empresário, e não mais comércio-comerciante. Por isso que agora os livros se chamam direito empresarial, certo? Por isso que a gente fala, a gente vai abrir uma empresa. É assim que fala, né? A gente vai abrir uma empresa, e não nós vamos abrir um comércio, porque a empresa ela é muito mais ampla que comércio, né? A teoria dos atos do comércio foi adotada no Código Comercial de 1850, e a teoria da empresa adotada no Código Civil de 2002, mas como eu expliquei, herdou ali, se inspirou no Código Civil italiano. Fechado? Entendeu tudo? Não, com certeza você está gabaritando aí e está entendendo tudo. Eu repeti aqui a evolução e as fases das teorias para você entender perfeitamente. Ali eu tenho teoria subjetivista, Idade Média, aqui na primeira fase, direito comercial, registro nas corporações. Aqui eu tenho a segunda fase com a teoria objetivista, Revolução Francesa, gestão de matrícula. Isso aqui, gente, aqui você vai poder clicar aqui e pegar esse material para revisar sempre que puder, tá certo? E aqui, por fim, eu tenho a teoria da empresa, sistema italiano, enfim, não há um rol de comércios, né, como existia antes, o Código Civil adota. Então, basicamente, é isso aqui. Beleza? Eu acredito que vocês tenham entendido tudo até aqui. Eu não tenho dúvida, você entendeu tudo. E agora a gente vai revisar aqui alguns conteúdos antes de finalizar essa aula, tá certo? Eu falo um pouquinho rápido, então talvez você precise assistir a velocidade no 1.0 mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Questão 1. Vamos ver se vocês estão afiados. Vamos lá. O Código Comercial de 1850 adota a teoria da empresa. E aí, certo ou errado? Certo ou errado, pense. Dá um tempo aqui para você pensar. Teoria da empresa, obviamente, errado, né? Adota a teoria dos atos do comércio, teoria objetivista, né? Considerava o comerciante quem fazia lá estava lá entre um dos rolos, né? Fazia algum ato daquele previsto, né? Naquele regulamento que a gente viu. Questão 2, o Código Comercial de 1850 foi totalmente revogado. Totalmente revogado. Você pensa o seguinte, uma pessoa que não estudou direitinho, ele pensa, 1850, não é possível que tenha alguma coisa mais em vigor, né? E a resposta, obviamente, é errada, porque a gente viu, né, que a parte referente ao direito marítimo não está revogada. Fechado? Questão 3, essa questão aqui é difícil. Vamos lá. Na fase inicial do direito mercantil, ou direito comercial, leia-se como sinônimos aqui para essa função, adotava-se a teoria subjetivista, em que ele dá uma vírgula e explica, né? Em que dispensava o registro dos mercadores nas corporações. E aí, certo ou errado? Pense aí. Na fase inicial do direito mercantil, adotava-se a teoria subjetivista, vírgula, em que dispensava o registro dos mercadores nas corporações. Está errado. Até a primeira vírgula tá certa, né? De fato, nessa fase inicial do direito mercantil, adotava a teoria subjetivista. A gente viu naquela linha do tempo. Porém, quando ele dá uma vírgula, né, para explicar, ele diz em que dispensava o registro dos mercadores nas corporações. E a gente viu que no início não dispensava o registro nas corporações, era obrigatório. Então, veja que essa questão ela é meio falsa e meio verdade, né? Só que o conjunto da obra ela está errada, obviamente, sem chance de anulação. Questão 4. A teoria dos atos do comércio é de matriz italiana. E aí? Pense bem. A teoria dos atos do comércio é de matriz italiana. Você pensa, na sua cabeça, a teoria dos atos do comércio está ali na fase objetivista, né? Qual foi a inspiração que a teoria dos atos do comércio teve? França ou Itália? Obviamente é de matriz francesa, certo? Então, a teoria dos atos do comércio, ela tem inspiração no Código Civil Napoleônico de 1807, certo? Então, a gente vê aqui adotado no Código Comercial, depois da teoria da empresa, que veio aquela ideia da Itália, né, de não precisar ter aquele rol, tudo mais. Beleza, fechado. Questão 5. A teoria da empresa é adotada pelo Código Civil de 2002. E aí, fácil ou difícil? Questão relativamente fácil, né, pessoal? A teoria, para quem já revisou tudo aqui, fica muito simples. A teoria da empresa é adotada pelo Código Civil de 2002.
essa questão está correta, de fato, é o que prevê no artigo 966. Veja que não há um rol de autos do comércio, como tinha na legislação anterior. Então aqui vai ser considerado empresário quem exerce profissionalmente atividade organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Fechado? Pessoal, muitíssimo obrigado por essa aula. Foi uma aula maravilhosa. Me segue no Instagram, Victor H. Linhares. Vai ser um prazer ter você lá. Eu posto um pouco sobre minha vida pessoal, minha família, né? Posto sempre alguma história sobre o RDP também lá. Estamos juntos, espero que vocês gostem e tire essa ideia de que direito empresarial é ruim, porque não é. E eu vou provar nesse curso completo que direito empresarial é uma disciplina boa, fácil e simples de se entender. Um abraço e até a próxima.